Saudações filosóficas, vamos neste vídeo continuar a ler e a interpretar as cartas a Lucílio, do nosso amigo Séneca, e a carta a que hoje prestaremos a nossa atenção é a número 41. Logo no início dessa carta, Séneca diz a Lucílio que é de facto um esforço notável, excelente, salutar, aquele que Lucílio tem levado a cabo no sentido de atingir a sabedoria. E diz ainda que a sabedoria está ao nosso alcance, não sendo preciso ir pedi-la aos templos. Portanto, a sabedoria é algo que o indivíduo pode alcançar por si mesmo e que, no fundo, é algo que faz parte de um percurso individual, pessoal e provavelmente intransmissível. E então Séneca diz o seguinte: não é preciso elevar as mãos ao céu, nem pedir ao ministro do culto que nos deixe formular votos ao ouvido da estátua do Deus, como se assim nos fosse mais fácil sermos atendidos. E vai justificar esta ideia com uma outra particularmente curiosa. Diz o seguinte: a divindade está perto de ti, está contigo, está dentro de ti. Reparemos na gradação que se encontra nesta frase. A divindade está perto de ti, portanto aqui parece haver uma abordagem em que a divindade é considerada algo exterior ao indivíduo. A divindade está contigo, aqui ficamos um pouco perante uma certa indefinição relativamente a saber se a divindade é exterior ou interior ao indivíduo, e finalmente a divindade está dentro de ti. Portanto, a divindade é algo inerente ao indivíduo. Séneca era estoico e os estoicos tinham uma visão panteísta do mundo, consideravam que efetivamente o espírito divino está presente em todas as coisas, há uma razão universal que preside todos os acontecimentos e, portanto, não surpreende que Séneca dissesse que a divindade está dentro de nós. E diz que, então, dentro de nós reside um espírito divino que observa e rege os nossos atos bons e maus. E conforme for por nós tratado, assim ele próprio nos trata. O espírito divino que reside em nós é como se fosse o juiz dos nossos atos. E se considerarmos que esse espírito divino e o espírito humano formam um todo indissociável, se considerarmos que há uma identificação do espírito humano com a divindade, então, em última instância, o juiz e o agente são a mesma entidade. Portanto, aquele que age é também aquele que julga e aquele que aplica uma determinada pena ou concede uma determinada recompensa àquele que agiu. Por isso, a pessoa não tem razão para pensar que as coisas más que lhe acontecem vêm de fora. Portanto, em última instância, ela será responsável por tudo o que lhe acontece. E é curioso que esta abordagem, em última instância, permite conciliar o livre-arbítrio com um eventual determinismo universal. Porque, enfim, o indivíduo é responsável por aquilo que faz, ainda que tudo esteja determinado. Portanto, esta conciliação é possível porque nós estamos aqui numa abordagem de caráter metafísico, espiritual, em que o próprio indivíduo tem um caráter divino, tem uma natureza divina. Sem a divindade, diz Séneca, ninguém pode ser um homem de bem. Portanto, a condição necessária para que alguém seja um homem de bem é, de facto, possuir esse espírito divino. Mas nós podemos também perguntar, e será que nos homens de mal não existe também esse espírito divino? Se considerarmos que tudo está, de facto,
regido pela divindade universal, então nos homens de mal também existirá esse espírito divino, só que está seriamente adormecido. As decisões grandiosas e justas é a divindade que as inspira. Em todo o homem de bem, portanto vai reforçar a ideia, qual seja o Deus ignora-se, mas existe um Deus, em todo o homem de bem. Claro que no homem de mal, provavelmente também existe, mas está, enfim, num estado altamente inconsciente, encontra-se adormecido, encontra-se inativo. Em seguida, Séneca vai referir, enfim, fenómenos naturais que podem suscitar no indivíduo o sentimento da presença divina. Começa por referir um bosque cheio de velhas árvores de grande porte. Enfim, refere também uma montanha suspensa sobre uma caverna cavada na rocha. Enfim, as nascentes dos grandes rios, a irrupção súbita de um grande caudal brotando das entranhas da terra, tudo isto efetivamente suscita, enfim, o tal sentimento da presença divina, aquele mistério tremendo e fascinante a que se refere Rudolf Otto na sua obra O Sagrado, e vai referir também que essa onda de veneração, de reverência, de respeito, esse sentimento da presença divina está igualmente presente quando vemos um homem intrépido no meio do perigo, insensível aos desejos vulgares, feliz no meio da adversidade, tranquilo em plena procela, contemplando os outros homens do alto, olhando os deuses de igual para igual. Portanto, uma pessoa assim, uma alma excelsa com tais características, também pode suscitar em nós o sentimento da presença divina. Trata-se, no fundo, de alguém que realiza de uma forma particularmente notável as características da divindade e, portanto, trata-se de uma alma sublime, com perfeito domínio sobre si, uma alma movida por uma energia celeste. De alguma forma, esta pessoa, esta criatura racional, possui em si, ou sintetiza, as características do sábio, do santo, do herói e, enfim, é capaz de alguma forma de suscitar em nós esse sentimento da presença divina. Uma alma desta natureza não pode perdurar sem auxílio divino e por isso mesmo pertence, pela sua parte mais sublime, ao lugar de onde proveio. Em seguida, Séneca estabelece uma analogia com os raios do Sol e diz que os raios do Sol atingem a Terra, mas estão no lugar de onde emanam. Do mesmo modo, essa alma excelsa e divina, descida até nós para nos fazer conhecer de mais perto a divindade, embora estando na nossa companhia, mantém-se ligada às suas origens. Há, portanto, aqui uma continuidade entre o divino e essa alma excelsa a que se refere Séneca. Claro que aqui podemos igualmente perguntar, então, e numa alma que não tenha nenhuma destas características, que se encontra até no polo oposto, será que também existe uma continuidade entre o divino e essa alma? Bom, mais uma vez, se admitimos que, efetivamente, o Espírito Divino está presente em todas as coisas, então ele também tem de estar presente nessa alma. Só que encontra-se, efetivamente, adormecido. Enfim,
O que esta alma excelsa a que Sêneca se refere tem de particularmente notável é que ela realiza o divino de uma forma visível, convincente, e ela própria tem consciência de que é de natureza divina. Tem consciência de que está ligada ao divino e paira acima da vulgaridade do cotidiano, desta loucura generalizada, sabendo que, de facto, o ser humano é o que é. E nem todos estão no mesmo nível de evolução, nem todos alcançaram essa sabedoria. Em seguida, Sêneca vai dizer que o que caracteriza esta alma é o facto de não brilhar senão graças aos seus bens próprios. Estes bens são certamente bens interiores. Sêneca está a referir-se, em última instância, à virtude. Uma alma deste género não brilha com, adereços externos, com posses, das mais diversas coisas, com riquezas, com reputação. Ela brilha graças aos bens interiores. Portanto, em última instância, graças à virtude que possui e que realiza. A virtude própria da videira é a fecundidade, diz Sêneca. Similarmente, no homem, o que devemos admirar é aquilo que lhe é peculiar. E isto, de alguma forma, faz lembrar Aristóteles. No homem enalteçamos só aquilo que se lhe não pode tirar, nem dar aquilo que é específico do homem. Queres saber o que é? Pergunta Sêneca. É a alma, e na alma uma razão perfeita. Uma razão perfeita, em última instância, é aquela que realiza todas as suas potencialidades, identificando-se, em última instância, com a virtude. O homem é, de facto, um animal possuidor de razão, diz Sêneca, e a razão não exige do homem mais do que esta coisa facílima. Facílima. Viver segundo a sua própria natureza. O que é que significa viver segundo a sua própria natureza? No fundo, é viver em harmonia com a ordem racional do universo. É viver dominando as paixões, viver acima dos vícios, acima dos impulsos irracionais que caracterizam a multidão desorientada e desgovernada, a multidão que está longe de compreender, que dentro dela reside o Espírito Divino. O que torna este objetivo difícil de atingir é a loucura generalizada que nos leva a empurrarmos-nos uns aos outros na direção do vício. Sêneca percebeu isto no tempo em que vivia e não era difícil. E se vivesse no nosso tempo, iria perceber exatamente a mesma coisa. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.